1 Coríntios 13. Foi desse texto que Renato Russo compôs essa canção, cuja letra, na realidade, é uma adaptação de um texto milenar, escrito pelo apóstolo São Paulo. Quando ele diz, na primeira carta aos Coríntios, as seguintes palavras: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, eu serei como o sino que ressoa, ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor se alegra com a injustiça, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece. Mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Amém, gente? Que texto maravilhoso. A gente vai entender aqui, por trás desse texto, o que estava acontecendo. Eu fiquei pensando o seguinte: nós estamos em busca de um amor perfeito, que seja a base dos nossos relacionamentos. Sinceramente, não haverá relacionamentos firmes se o amor não for firme. Mas o que é amor? A palavra amor, na Bíblia, ela tem vários nomes e significados. Na realidade, na própria língua grega, o amor tem pelo menos 3 nomes. O amor que nós geralmente usamos indistintamente para dizer: eu amo meus amigos, eu amo fazer amor, ou eu amo a Deus. A gente usa a mesma palavra amor para 3 coisas, e talvez isso confunda o que de fato seja o amor. O amor que, no original, o amor que Jesus usou em suas palavras, o amor que João escreveu as suas cartas, o amor a que Paulo se refere aqui, no original é o amor ágape. Esse amor ágape tem servido de inspiração para muitos autores, muitos livros, muita poesia, muita canção. E quando a gente idealiza um amor perfeito, para nós, porque todo mundo quer viver um amor perfeito. Aquela menina do filme, daqui a pouco eu vou falar sobre ela estava querendo viver uma aventura perfeita, algo que fosse um mundo perfeito. Na realidade, não haverá um mundo perfeito quando o amor não for perfeito. E aqui eu pensei em uma frase que marcasse um pouco e que nos deixasse perplexos diante de uma realidade triste. No mundo dos viventes, o amor perfeito é impossível. Ele é irreal. Embora seja inalcançável na sua plenitude, ele pode ser buscado mais e mais, como alguém que cresce da infância, do ser menino, para o ser adulto. E nós vamos entender qual é a razão de Paulo usar essas expressões. Quando eu era menino, pensava como menino. Agora que eu sou homem feito, eu penso como homem feito. Mas aí eu pensei nessa frase: por que o amor de Deus é um amor loucamente perfeito?
Ele é perfeito porque é perfeito, mas por que ele é loucamente perfeito? Porque dentro da esfera da vida humana, ele é loucura. Ele não cabe nos compêndios da poesia, da teologia, da filosofia, da psicologia, da sociologia, do direito. O amor perfeito de Deus, ele é louco para as realidades nas quais nós vivemos. E vocês vão perceber o quanto ele é louco. O quanto ele é surreal, de uma certa maneira, para os seres humanos, para nós. Vejam bem, eu pensei nessa frase, o amor de Deus, vamos ler comigo, o amor de Deus, em todas as suas perfeitas expressões, é uma verdadeira loucura, para um mundo que só entende a linguagem da vantagem, e cujo maior prazer é o que, gente? É a idolatria do próprio ego. Não dá para falar de amor perfeito quando nós vivemos da idolatria do nosso próprio ego. O que é idolatrar o próprio ego? É colocá-lo como Senhor, é colocá-lo como alguém que precisa ser suprido, adorado e precisa ter sempre os seus interesses realizados. Nessa dimensão que nós vivemos aqui de vida, viver um amor perfeito é mesmo parecido com ilusão. Mas se Deus quer que a gente viva isso como uma possibilidade dada pelo Espírito Santo, por que não acreditar? Por que não sonhar com Ele? Por que não lutar para que Ele exista? Por que não lutar para que Ele se implemente no nosso casamento? Por que não lutar para que Ele se implemente na nossa comunidade, nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, na nossa família? E aí a gente vive o paradoxo, Ele é perfeito, mas é louco. Ele é perfeito porque é de Deus, mas ele é louco porque de uma certa maneira não cabe no mundo dos viventes. Agora me digam sinceramente, me respondam sinceramente, quem entendeu o porquê desse filme com a música? Seja sincero. Alguns devem ter pensado assim, eu quero saber que nada a ver foi esse. Eu acho que ele errou também, errou a música primeira e errou essa música. Agora me diga, quem sinceramente entendeu o filme em conexão com a canção? Levanta a mão. Seja sincero. Tem quantos? Tem alguma mão levantada? Tem um ali. Eu não vou chamar aqui para frente para você falar não. Mas foram muito poucos os que entenderam. Mas eu vou explicar. Observem que aquela menina estava no mundo se relacionando com várias coisas. Ela se relacionava com o rio, ela se relacionava com a borboleta, ela se relacionava com aquele alce, ou o que quer que seja aquele animal, ela se relacionava com ela mesma, ela se relacionava com os passarinhos. Mas vocês observaram o que faltava naquele filme? Uma coisa que faltava ali naquele filme, com ela, o que era que faltava naquele filme? Uma outra pessoa. Ela estava só, não havia ninguém com ela. E observe que em um certo momento ela se achega àquele animal, depois que ela sai, o animal é retirado como se estivesse o quê? Se vindo de cenário para um mundo de ilusões. No fundo, todos nós agimos como aquela menina, que quer criar o seu próprio mundo, onde ela é a princesa, onde ela é o centro das atenções, onde ela se relaciona, onde ela determina a sua própria felicidade. E a gente vê que aquela criança, ela vai, sobe numa árvore, cai num lago, levanta-se, corre, mas eu não sei se vocês perceberam uma cena muito interessante. Quando ela sai daquele mundo de ilusões, ela entra como se fosse numa sala, e naquela sala há uma fila, e naquela fila há pessoas que só veem do outro o seu próprio pescoço, e que aguardam em uma fila a senha para entrar em um mundo de ilusões, e entrando naquele mundo de ilusões, viver a sua própria egolatria. Por que que então essa música foi juntada a esse filme? Para mostrar o seguinte, que o amor ali não existia. Existia tudo. Existia a beleza, existia a riqueza, existia a liberdade, mas não existia amor. Sabe por quê? Porque não existe amor quando não existem pessoas que se amam. Não pode existir amor sem o aspecto comunitário dessa realidade. Se nós somos igreja, corpo de Cristo, a Bíblia diz que o mundo foi criado pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo em um ato corporativo.
um ato comunitário, um ato de amor comunitário. Deus naquela hora, Pai, Filho e Espírito Santo, eles se unem em comunidade e nos criam. Por que que ele cria a mulher no relato criacional? Por que não só o homem? Porque eles chegaram à conclusão, não é bom que o homem esteja só, darei para ele uma adjutora, uma ajudadora. Mas Deus estava falando muito mais do que suprir carências sexuais ou de procriação. Ele sabia que o homem não poderia viver o amor ágape sozinho, pelo menos uma outra pessoa, para que com ela possa vivenciar esse amor que Paulo se refere aqui aos coríntios. Agora vocês entendem que aquela menina somos nós. Nós vivemos a ilusão da egolatria, da autoexaltação. E o amor genuíno não existe sozinho. Você nunca será feliz perfeitamente se você não amar perfeitamente. Você nunca entenderá a dádiva da vida se você não tiver laços de amor genuíno com as pessoas. É muito simples. Agora, nós precisamos introduzir o tema para vocês entenderem porque Paulo falou o que falou e porque Renato escreveu o que escreveu. Vamos lá, introdução. Acompanhem comigo, vamos ler juntos, vocês estão muito caladinhos. O objetivo... Ei, peraí, rapaz, não me envergonhe não. Abaixa a música errada. O pessoal que está nos visitando foi mal aí, viu pessoal? Foi mal aí. Vamos lá, juntos. O objetivo dessa série é incentivar reflexões que sejam capazes de promover mudanças dentro dos nossos corações, para que através da prática do louco amor de Deus, possamos fortalecer os nossos relacionamentos com a nossa família, com os nossos irmãos na igreja e com as pessoas em geral, de maneira que desfrutemos de quê, gente? A maravilhosa dádiva da vida comunitária. Não há amor sem comunidade. Não há amor genuíno sem comunidade. O próprio Deus Todo-Poderoso é uma comunidade trinitária, perfeita, engajada, correlacionada. Pai, Filho e Espírito Santo. Nosso Deus é uma comunidade. E o reflexo do amor que existe nessa comunidade é o que Deus quer fazer refletir nos nossos relacionamentos. Escuta, Deus quer que eu ame a minha esposa como o pai ama o filho, como o Espírito ama o Pai. Olha que coisa doida. Deus quer que eu me relacione de tal maneira com a minha família, com os meus filhos, com a minha mulher, que venha refletir a beleza do amor ágape que existe na Trindade. E aí, gente, esse filminho foi muito legal. E aí nós vamos mais à frente, vamos lá. Paulo ensina aos coríntios sobre o verdadeiro amor e sobre como ele deve ser expressado, de que maneira? Nos nossos relacionamentos com as pessoas. Mas qual era o contexto? Deixa eu falar para vocês do contexto. O contexto era uma igreja que não amava. Ela era uma igreja porque ela juntava pessoas, mas ela não amava. Corinto era uma igreja desalmada. E eu fico pensando, é possível que qualquer comunidade cristã se torne desalmada. É possível que a cidade viva se torne desalmada se nós não atentarmos para isso. É possível que os nossos relacionamentos sejam sem amor e a gente continue existindo. Olha que coisa troncha, tosca. Ele está escrevendo para uma igreja sem amor. Olha o que essa igreja praticava, por exemplo. Leiam comigo no contexto. A igreja de Corinto era marcada pelo quê, gente? Vamos lá, por discórdias, facções, relações sexuais incestuosas. Você sabe o que é relação sexual incestuosa? Sabe não? É quando há relações sexuais entre membros da família. Sabe o que foi que houve em Corinto? Um homem deitou-se e transou com a sua madrasta, com a esposa do seu pai. Aí você diz, isso acontece na Bíblia? Acontece, porque a Bíblia é o reflexo de quem nós somos também. Esse cara foi inclusive expulso da igreja, não pelo pecado, mas por não ter se arrependido. Se você ler sobre prostituição na primeira carta, lá no iniciozinho você vai ver que Paulo diz, trate esse cara como ímpio, porque ele nem se arrependeu, achou que estava tudo muito bem.
Na segunda carta, ele é restaurado à comunidade. A segunda carta já é uma carta mais tranquila, parece que a igreja entendeu e respondeu bem à primeira carta. Mas é possível que haja famílias que não amam e continue sendo famílias. É possível que haja igrejas que não amam. Vamos lá, gente. O que havia mais além de relações sexuais incestuosas? Vamos lá. Discriminação, desrespeito dos mais ricos para com os mais pobres, além de uma extrema valorização de alguns dons espirituais mais, aspas, espetaculares e especiais, aspas, viu? Sobre outros considerados o que, gente? Simples e mais comuns. Olha que coisa louca. Sabe o que era que estava acontecendo na igreja de Corinto? As pessoas que falavam em línguas, que falavam idiomas, vários idiomas, ou que falavam línguas espirituais, nas quais nós cremos, que são dons do Espírito, é um dom do Espírito falar na língua angelical, em uma língua que eu não conheço, mas que ao mesmo tempo não é uma língua idioma, é uma língua de comunicação espiritual. As pessoas valorizavam quem tinha esse dom, valorizavam quem abria a boca para profetizar, mas não valorizavam, por exemplo, aquele que cuidava da comida na igreja, aquele que cuidava das coisas ditas mais simples e mais, aspas, insignificantes. A bomba de Paulo que ele solta através dessa carta, porque essa carta é uma bomba, e eu estou soltando de novo essa bomba aqui. Eu estou querendo que a gente reviva esse tempo, porque o que aconteceu lá é bem possível que aconteça na vida de alguns, que valorizam as pessoas no corpo de Cristo, ou valorizam as pessoas na família ou na sociedade, porque elas são mais importantes, porque elas fazem coisas mais extraordinárias, porque elas fazem coisas mais legais. E o que estava havendo naquela igreja era exatamente isso, um descompasso, desalmado, em que as pessoas eram medidas, a sua importância era medida pela espetacularidade das manifestações dos seus dons. Se alguém chegasse, falasse língua estranha, ali é espiritual. Aquele outro que simplesmente pregava a palavra, ou ajudava o próximo, ou visitava o doente da igreja, esse não era tão importante. Afinal de contas, era um dom que não tinha muito ibope, muita expressão. Aí eu fico pensando, como nós continuamos iguais desde aquele tempo? Hoje as pessoas são medidas, como é que se mede a espiritualidade hoje, gente? Pelas evidências externas, exteriores. Já perceberam que a gente está aqui, às vezes, está maior silêncio, quando um dá glória a Deus, parece que há parece que toca um fogo. Não sei se você já participou de grupo de oração, que parece que está frio, e de repente a pessoa sai lá com língua estranha, o negócio parece que pega fogo, e todo mundo começa a marchar, né? E aí eu não sei se aquilo de fato é uma expressão espiritual, ou se é porque aquela pessoa que manifestou aquele dom daquela maneira é vista como mais espiritual dentro do grupo, produzindo sensações. E olha, os coríntios eram muito show de bola quando o assunto era produzir sensações. Sabe por quê? Porque eles eram, conforme o texto, Corinto era conhecida, segundo ponto do contexto, vamos lá comigo. Corinto era conhecida por seus artefatos de bronze, principalmente os instrumentos utilizados nos cultos às divindades pagãs, com o objetivo de invocar os deuses e produzir sensações nos adoradores, mas que não transmitiam nenhuma mensagem racionalmente coerente. Não transmitiam nenhuma mensagem racionalmente coerente. Corinto era conhecido pelo seu bronze de altíssima qualidade. Todos os templos pagãos de Esculápio, de Diana ou Cibele, todas aquelas deusas do panteão grego, misturado com o panteão romano, misturado também com o panteão ali cananeu. Tinha templo de tudo que era Deus que você imaginasse, mas tinha algo muito em comum: os sons que se produziam com os instrumentos de bronze, aqueles grandes sinos, bum. E aí eles faziam aquilo meio que de maneira misteriosa, na invocação de deuses. E aí cada um que batesse o seu sino, mas aquilo não tinha sentido, produzia sensações, mas não produzia nenhuma informação. Escuta, amor que é amor, ele tem uma linguagem. Amor que é amor, repita comigo, amor que é amor, ele tem uma linguagem. O autor
Dr. Gary Chapman, ele escreve sobre as linguagens do amor, e ele fala que há várias linguagens de amor. Você pode amar uma pessoa, a pessoa se sente mais amada quando é tocada, abraçada, outra se sente melhor e mais amada quando recebe presentes, outra se sente melhor e mais amada quando tem a presença mais de qualidade de tempo na vida dela, a pessoa dedica mais tempo, se dedica com mais tempo à vida dela. Ou seja, existem várias linguagens de amor, mas o amor tem linguagens. E o que estava acontecendo em Corinto é que a linguagem era incompreensível. Um vinha com língua, outro vinha com uma profecia, outro dizia uma coisa, outro talvez, eu não sei se eles davam cangapé naquele tempo, se eles marchavam, se eles tinham um sapatinho de fogo. Acho que deve ter vindo de Corinto a história do sapatinho de fogo. Era cada um que, sabe, expressasse com muita ganância o seu dom mais espetacular. Aí Paulo diz, olha, é por isso que ele diz, ainda que eu fale a língua que vocês falam dos anjos e dos homens, ainda que eu profetize, ainda que eu dê meus bens aos pobres, se eu não amar de verdade, nada disso me importa. Voltando para o filmezinho que nós vimos, é como se aquela menina que estivesse ali, vivendo tudo, todas as sensações, todas as possibilidades, o toque, o amor, sentir-se amada pela natureza, pelos animais, o mergulhar em águas tranquilas, o poder vislumbrar a sombra de uma árvore, a beleza do céu, mas nada daquilo tinha valor, porque não emitia nenhuma linguagem de amor. Eu pergunto uma coisa para você, sua família tem alguma linguagem? O seu casamento está falando de maneira uníssona, em direção à linguagem compreensiva, que unifique, que cole vocês dois? Será que na nossa comunidade, nos nossos grupos pequenos, nos nossos ministérios, estão havendo laços de amor, onde haja uma linguagem compreensível por todos, que seja percebida como verdadeiro amor? Não estava vendo isso em Corinto, e do jeito que há igrejas que não amam, há também famílias que não amam. Então, amados, era mais ou menos esse o contexto. Confusão, verdadeira desorganização, incesto, confusão, briga, discórdia, desrespeito, discriminação de rico para com pobre, era tudo aquilo que acontecia em Corinto. E Paulo olha que aquele povo se achava espiritual, isso é que é o pior. O que fez Paulo escrever de uma forma até um tanto irônica, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se eu não tiver amor nada serei, sabe o que é que o faz falar aquilo? É porque eles se achavam espirituais. Os coríntios se achavam espirituais, porque era uma cidade grande, uma das maiores cidades do império na época, polo comercial, centro de adoração pagã, pessoas que também tinham como base de formação a filosofia grega, portanto valorizavam muito o discurso. Talvez muitos daqueles eram verdadeiros sofistas, né? Que adoravam usar o verbo, adoravam usar a retórica, mas não usavam o coração. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, a gente tem que viver esse amor loucamente perfeito, senão nós vamos ser como os coríntios, cada um que batesse um sino de bronze de um lado, mas que não emitia nenhum som racional, nada que conduzisse as pessoas à compreensão de alguma coisa. Agora veja bem, o louco amor em contraste com ações religiosas inúteis. Vamos ver comigo. O uso dos dons espirituais sem amor é como a emissão de sons sem sentido. O uso dos dons espirituais sem amor é como a emissão de sons sem sentido. Era isso que estava acontecendo em Corinto, onde o exibicionismo era a marca essencial. Por outro lado, o amor torna o uso dos dons o que, gente? Torna o que, gente? O uso dos dons o que? Racional e edificante. O uso do dom tem que edificar, a minha vida tem que edificar alguém. E aí ele diz assim, ainda que eu tenha todo conhecimento, toda fé, toda determinação, ainda que eu diga para a montanha, saia daqui para lá, e falar em montanha, sair daqui para lá, ele usa esse termo, né? Ainda que eu tenha fé capaz de dizer a esse monte, sai daqui e salta ali. A gente tem que entender o que é que ele quer dizer com isso. Isso aí não significa absolutamente, não significa absolutamente o conceito literal de mover uma montanha de um lugar para o outro. Isso é ilusão. É óbvio que Deus não iria dar para o homem a capacidade de fazer uma coisa sem sentido, mover uma montanha. Imagina, se Deus desse dom para a gente mover a montanha. Eu movi a montanha da Serra da Borborema para cá, para diminuir esse calor. E os campinenses iriam mover o mar de João Pessoa, né? Isso era um provérbio antigo que queria dizer o seguinte:
Fé que move montanha é a fé capaz de superar problemas, de resolver grandes problemas. Você pode ser uma pessoa muito determinada, que consegue resolver problema, vai ali, chega num canto, faz isso, fala com algum, fala com outro, mas se você não ama a sua determinação e a sua capacidade de resolver problemas, não tem nenhum valor para Deus. Se você atropela as pessoas no processo, se você não olha que existem pessoas de carne e osso ao seu redor e que a sua determinação sem amor só está produzindo dor, só está produzindo mágoa, só está produzindo ferida. É o que Paulo quer dizer aqui. Vamos preencher. O conhecimento, a fé e a determinação sem amor pelos outros é inútil. Copia aí, é inútil. E eu coloquei aqui, mover montanhas é um provérbio antigo que significa tornar possível o que parece ser impossível. Toda essa capacidade é inútil sem o verdadeiro amor. E aí Paulo diz assim também, olha, outra ação religiosa banal, dá os dons, dá dinheiro, dá os bens para os pobres e tal, e pá. Ele diz o seguinte, que eu posso me desfazer de todos os meus bens, mas eu posso no final das contas não estar preocupando em amar aqueles para quem eu renuncio, mas para ter as honras de Deus para a minha vida, talvez para Deus me chamar de bonzinho, ou de o novo São Francisco, e não por amor. Você pode vir para essa urna sem amor, você pode tirar o dinheiro todo da carteira e colocar ali, sem amor. A gente vive num tempo em que parece que as pessoas, os cristãos, não avaliam a vida a partir dos motivos do coração, mas a partir daquilo que aparece, daquilo que se expressa publicamente. Nós vamos fazer um teste hoje de espiritualidade. Você está disposto a fazer um teste de espiritualidade hoje? Está todo mundo com caneta aí? Estão preparados? Se preparem, se prepara. Hoje eu te pego. Aliás, o Senhor te pega hoje. Vamos lá. O desprendimento financeiro e até o martírio sem amor também não vale nada para Deus. Aí você vira a página. Agora eu quero que vocês leiam, todo mundo que tem a Nova Versão Internacional. Eu estou pedindo para que todo mundo da Nova Versão leia, porque se pegar versões diferentes, aí vai embolar, a gente não vai entender nada. Vai ser como os sinos de Corinto. Eu quero que vocês leiam. Quem está na NVI, vamos ler a NVI você vai ler do verso 4 ao 7, do capítulo 13, verso 4 ao 7. Vamos lá, quando eu disser já. 13, do 4 ao 7. 1, 2, 3, meia aí, já. Amém. Agora você vai fazer o seguinte, você vai colocar de 0 a 10 em cada uma dessas expressões de amor. Por exemplo, a primeira, o louco amor é, letra A, paciente. O que significa paciente? Sofre pacientemente em meio aos conflitos. Sofre pacientemente em meio aos conflitos. Coloca aí, sofre pacientemente em meio dos conflitos. Por exemplo, você é alguém que ama sofrendo pacientemente em meio aos conflitos, que sofre pelo dano, sofre pelo acontecimento, mas sofre com paciência. 0 a 10 para você. Hein? Bota aí de 0 a 10. Se você realmente sofre pacientemente em meio aos conflitos, bota 10. Tá? Agora se sofre mesmo. Agora baixa a bola, bota 2 aí, 3. 2, 3, 4, né? Não se exalte não. Bom, vamos ver aí, tá? Bondoso. Esse aqui, o amor é bondoso, Paulo disse. E o amor bondoso significa que ele é gentil com todos. O amor bondoso é o amor que é gentil com todos e faz o bem aos que lhe fazem mal. Esse é o conceito de bondade aqui no grego. Fazer bem a quem lhe faz mal. Bota 0 aí.
Olha como é que se mede espiritualidade bíblica. Então, bondoso, o amor, o louco amor é bondoso, ou seja, ele é gentil com todos e faz o bem aos que lhe fazem mal. Bota aí de 0 a 100, 0 a 10, aliás, bota aí. Não, rapaz, bote 3, 8, 0, agora não bote quebrado não, porque na hora de contar vai ser difícil. Arredonde para baixo, tá bom? Se for 1,5, bote 1. Agora bote, não olhe para o da sua esposa não. Não fique, você está confiando na espiritualidade da sua mulher, meu amigo? Meu amigo, você tem que fazer é você, pega a caneta dela aí, vá ligeiro, a gente está contando aqui. Vamos ver se sai algum anjo ou anja aqui no final da festa. Mas é esse tipo de amor que Deus quer que a gente viva. Vamos lá. Qual é o terceiro ponto? O amor não inveja, ou seja, ele é o quê? Não invejoso. O que é um amor que não é invejoso? Sente prazer e alegria com as conquistas dos outros. Eita, meu concorrente passou no concurso no meu lugar. Ô Senhor, aleluia. Mas é esse amor que Deus quer que a gente viva. Um amor que não é invejoso. Ou seja, o que é um amor não invejoso? Repitam comigo, é um amor... Você nem coragem de dizer tem, né? Vamos lá, é o amor que se alegra com as conquistas dos outros. Mulher, olha, 2 irmãs sem namorado, conversando, fica ali meio que torcendo para que, né? Ou 2 irmãos sem namorado, só andam juntos, estão ali, naquele negócio, aí 1 ano se passa, aí vai, um começa a namorar. Ô mulher, eu estou com inveja de tu. Eu queria, aí começa, olha, escuta. Amiga que anda muito junto e que é solteira, quando uma namora e a outra não, a outra fica querendo acabar o namoro. Já perceberam isso? Até ele não presta não, esse cara não é muito bom não. Quando não toma, né? Mas Paulo está dizendo que o amor de Deus, ele não é invejoso. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Uma vez eu ouvi de um pastor uma coisa que, olha, gente, acabou comigo, me dilacerou. Fica até difícil de dizer. Sabe o que foi que ele me disse? Embora eu não concorde com ele, ele colocou um post e disse assim, meu privado, ele disse, não existe amizade entre pastores, porque cada um tem inveja do outro. Nossa, é mesmo? Disse, não concordo, Eu tenho alguns amigos, gente, pastores de igrejas pequenas, sofridos, homens de Deus, às vezes ganham 2 salários mínimos, 3 salários mínimos. Não se iluda não, gente. Tem uma meia dúzia de pastor milionário no Brasil, e que eu duvido muito das suas verdadeiras intenções, mas a grande maioria é pobre. A gente está fazendo uma pesquisa da igreja brasileira, a grande maioria é pobre, trabalha fora, tem que juntar um saláriozinho da igreja, outro saláriozinho de fora para poder pagar a feira. Mas olha, eu tenho amigos de igrejas pequenas, que toda vez que eu posto alguma coisa da Cidade Viva, se alegram comigo. Oh, meu irmão, que bênção, que inspiração, estou aqui só comendo, sabe, pela internet, pegando, eu estou feliz, sabe, eu fico pensando, é possível viver esse amor, é possível a gente se alegrar com o sucesso dos outros. Tu sabe que uma das coisas que acaba casamento é quando o marido tem inveja da mulher, porque ela cresceu? É verdade. Bota aí, 0 aí. Gente, eu não queria que isso aqui se transformasse num stand-up, mas é porque é muito engraçado. É muito engraçado. E Paulo diz, não tenham inveja.
se alegrem, porque o amor de Deus perfeito não tem inveja. A gente vibra com o sucesso do outro. Vamos lá. O amor também é vazio de vanglória. Ele não se vangloria, ou seja, o verdadeiro amor, leiam comigo, não é pretensioso nem vive contando vantagem. Não conta vantagem, não é pretensioso. Não se mostra como importante. Eu vou dizer, tem cada assombração que aparece na Cidade Viva. Olha, eu tenho visto nesses 9 anos, cada assombração que chega aqui em meio que eu recebo. Uma vez um cara, meu amigo, me encontrou no Rio de Janeiro, eu fui pregar numa comunidade, sabe o que o cara chegou para mim? Pastor, eu estou vendo a igreja lá, está uma bênção, está crescendo aí, ó. Digo, E aí, não tem um lugar para mim lá não? Aí, isso cara, pode ser aí, ó. Se você vem, né, e trabalha, não tem nenhum lugar aí lá no conselho da igreja? Para eu ser membro do conselho da igreja? Eu disse, vixe, meu amigo, você já vai aí. Você já está aí. Cheio de vanglória. Outros chegam aqui e dizem, não, porque eu já fiz isso, já fiz aquilo, já trabalhei não sei aonde, e eu já guiei não sei quantas pessoas, já passei por tantos lugares, eu já tenho medo. Quem passa por muito lugar, eu tenho medo da bexiga, me arrepio logo. E, não, porque eu queria aí uma posição, uma oportunidade, coisa e tal. Poxa, pretencioso, hein? Pode ser aí, vá? Quero saber se alguém aqui vai inteirar ao menos 30 pontos no final. Bote aí, escreva. Logo, vá logo, coloque de 0 a 10. Coloque aí, meu amigo. Você não é pretencioso, nem vive contando vantagem. Se você não for pretencioso, nem vive contando, bote 10 aí, bote 10. O amor não é orgulhoso. Por quê? Porque o amor é modesto e humilde. Ele é modesto e humilde, e não se autoexalta. Isso aí está ligado ao vazio de vanglória, mas ao mesmo tempo o amor é decente, o amor não maltrata. Eu nunca entendia isso, não, o amor se porta de maneira decente, conveniente, não se porta de maneira inconveniente. O que significa isso? Quem ama não faz nada que produza vergonha no outro. Tem gente que gosta de produzir vergonha no outro. Eu acho que Paulo aqui estava falando do bullying. Eu acho que esse pecado é o bullying. Você sabe de onde veio o bullying? Não? Você sabe de onde vem essa palavra, bullying? Não? Rapaz, de onde veio bullying eu não sei não, mas de onde veio o verbo que só tem na Paraíba, eu não vi em outro canto. Eu vou bulir com tudo, já viu? Não tem canto nenhum, é só aqui. E é ali pro lado, rapaz, o menino estava bulindo ali. Bulindo. Já viram? Eu acho que é só na Paraíba, concordam comigo? Alguém fala isso no Rio Grande do Norte? Não. Fala bulir? Não, é só aqui, né? Então eu acho que veio de bullying. Bulir. Mas veio de bullying. Ou seja, aqui significa fazer algo que produza vergonha na pessoa, fazer algo que produza tristeza nos outros, expor as pessoas publicamente à vergonha. Eu vejo tanto marido expondo as esposas publicamente. Eu vejo tanta esposa expondo os maridos publicamente, às vezes em ciclos de conexão, expondo coisas assim, sem a permissão dele, sem pais que expõem os seus filhos ao ridículo. Talvez haja homens aqui que expõem os filhos ao ridículo. Mas o amor não maltrata, não faz nada que produza vergonha. Mas ao mesmo tempo, ele não é interesseiro, ou seja, ele não busca nenhuma bênção que seja apenas para si. O que é um amor interesseiro? É aquele amor que só busca o seu próprio interesse. Então não é amor, porque o amor genuíno é não interesseiro, ou seja, não busca nenhuma bênção que seja apenas para si. Você vive para... Sabe o que é isso aqui, gente? É você colocar no seu coração o seguinte: Senhor, tudo de bom que eu desejo para mim, eu desejo para os outros.
Eu quero, Senhor, com isso crescer, mas eu quero que esse outro cresça também. Eu quero, Senhor, realizar isso, mas eu queria tanto que esse realizasse também. Tem gente que não está nem aí, porque quando os interesses são supridos, os dos outros, ele não está nem aí. Uma das coisas que eu vejo nessa nova mudança na legislação trabalhista com relação à lei do doméstico, empregada doméstica, é uma coisa muito interessante. Eu acho que o Brasil, depois da CLT, deu o maior salto na questão de direitos trabalhistas. Acho que depois da grande mudança que a consolidação da lei do trabalho trouxe, essa mudança no trabalho doméstico, ela é inovadora, porque ela coloca o país em um novo momento em que, eu digo novo momento porque em muitas situações o trabalho doméstico é ainda tratado hoje como uma quase escravidão, trabalho de terceira categoria, um trabalho, a gente está interessado é que tenha sempre comida de manhã, de tarde, de noite, final de semana, se possível uma folga por quinzena, tem sido meio essa lógica nesses anos. Mas eu fico pensando, né, gente, o amor não interesseiro é quando a gente olha para as pessoas que trabalham conosco, é uma das expressões, me ocorreu agora, pessoas que trabalham conosco na nossa empresa, na nossa casa, a gente deseja que elas cresçam, que elas consigam algo melhor, que elas estudem. É uma das coisas que a gente tem feito aqui, é capacitação na Cidade Viva, querendo que as pessoas cresçam. Nosso primeiro funcionário chegou aqui como servente, o primeiro funcionário da igreja chegou como servente, depois cresceu porteiro, agora office boy, terminando o curso, queremos que ele faça universidade, queremos que ele cresça, porque o amor não interesseiro, ele não age na seguinte lógica: poxa, se essa pessoa cresce, ou se ela conquista o que eu tenho, eu vou perdê-la como alguém que me serve. Geralmente essa lógica funciona na cabeça de algumas pessoas. O amor não interesseiro da Bíblia é exatamente isso, é que deseja que o outro tenha as bênçãos que eu procuro para mim mesmo. Vocês já notaram que às vezes a gente coloca, não, é o seguinte, não, essa pessoa está bom demais, salário mínimo, cara, o cara está ali, é analfabeto, está trabalhando ali, é isso mesmo. Gente, hoje de manhã vieram muitos representantes do Estado, e eu fiz uma colocação meio filosófica, eu disse assim: pessoal, só existe Estado, só existe o direito, porque a gente não ama de maneira perfeita. Vou explicar. O que é o Estado? O Estado é uma intervenção, é uma ficção que o direito cria para controlar as relações humanas dentro de um contexto, uma sociedade, um país. Precisa haver tributo, o Estado precisa dizer assim: esse é meu, porque eu preciso com isso construir estrada, escola, porque nós naturalmente não daríamos. Para mim o Estado é uma substituição à falta de amor, ou seja, lutar pelos interesses alheios. E aí, o que eu estou dizendo é meio louco, porque, embora eu não seja de esquerda, tenho mais tendências de direita, mas não sou de direita em alguns pensamentos, mas eu fico pensando o seguinte: a própria utopia do comunismo, em que vivemos comunidades igualitárias, em que o Estado expropria os bens para distribuir, é algo que necessariamente precisa acontecer na visão dos que pensam como Karl Marx, porque nós não amamos. Porque se nós amássemos, haveria o quê? Redistribuição. A gente desejaria que o outro crescesse e não desejaria que aquela pessoa fosse eternamente ligada e oprimida por mim. É por isso que o cristianismo ele transita dentro dessas questões, mas a mola propulsora das mudanças na fé cristã não é a imposição, é o amor. Você pode proibir um jovem de entrar num carro, pela lei, entrou no carro embriagado, sem carteira, tal penalidade essa. Mas você não vai tirar através da lei
a vontade que ele tem de transgredir. Você pode até dizer assim, olha, é ilegal roubar, matar, mas nunca a lei vai dizer é ilegal odiar alguém. A lei não pode te obrigar a amar uma pessoa, ela pode te obrigar a respeitar, mas nunca amar. E tudo está aqui nesse ponto, não busca os interesses. Jesus veio, ele não buscou os interesses dele. Ele amou. Vamos mais? Bote 2 aí, bote 2. Controlador da ira, age de maneira controlada em meio às crises. Bote 0 aí, todo mundo. Age de maneira controlada em meio às crises, ou seja, ele não se ira facilmente, não rancoroso, não suspeita mal das pessoas que falharam com ele. O que é o rancor? É a suspeita que eu guardo no meu coração de que aquela pessoa que me fez mal vai me fazer de novo se eu perdoá-la. E o amor não suspeita mal, o amor não guarda essa preconcepção com relação a quem falhou com ele. Ele é intolerante com a injustiça, não se alegra com nada que seja injusto. Vou parar aí, vai colocando nota, gente, de 0 a 10. Estão colocando? 0 a 10. A J, bota de 0 a 10, por favor. Seja sincero com você, Deus é o teu juiz. O K, amigo da verdade, alegra-se com o que é justo, correto e verdadeiro, ou seja, não se alegra com a mentira. Aliás, não há relacionamento firme sem verdade. Não há relacionamento firme sem verdade. Com o que é verdadeiro, não há relacionamento firme sem verdade. Escuta, tem gente morrendo porque não tem a capacidade de ser verdadeiro a respeito das suas próprias falhas. Eu disse no culto da tarde, vou dizer agora, não se escandalize, tem gente aqui morrendo no pecado porque não tem sido capaz de viver da verdade. Tem gente aqui nesse auditório morto na pornografia, morto, acabado, dependente. Você talvez não saiba, mas você que está nesse nível de dependência é tão dependente de substâncias químicas na sua cabeça que são produzidas pelo ato pornográfico quanto o é um alcoólatra. Tem gente aqui que está morto no pecado, morto, acabado, detonado, destruído. E ao invés de se alegrar na verdade, porque a verdade é a porta que se abre para a graça. Onde não há verdade, não há graça. Onde não há verdade, não há cura. Onde não há verdade, não há mudança. Onde não há verdade, não há poder. E Paulo diz, ele é amigo da verdade, alegra-se com o que é justo, correto e verdadeiro. Mas ao mesmo tempo ele diz assim, tudo sofre, repita comigo, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Tudo sofre. Me diga uma coisa, qual é o contexto? Ele está falando aqui de relacionamento de homens com animais, de homens com flores, com lagartixas, com árvores, com lagos. É com relacionamentos entre pessoas, certo, gente? E por que ele está dizendo que o verdadeiro amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta? Tudo sofre, ou seja, é sofredor nos relacionamentos, mas continua acreditando que Deus é poderoso. Segundo, tudo crê. Não é crer que Deus é poderoso, não é esse crer aqui, é crer no outro. Olha aí, tudo é sofredor e é crédulo. Vamos lá, letra L, releva o dano, sofre o dano e não perde a fé nos outros. Coloca aí, não perde a fé nos outros. Deus não perde a sua graça por nós, Ele não nos deixa sozinhos. Ele sempre acredita em nós, Ele sempre acredita que nós podemos mudar. Deus crê em nós, Ele crê na nossa restauração, e nós precisamos crer que Deus pode agir na vida das pessoas, e não deixar que, sabe, esse peso nos impeça de acreditar em mudanças. Você nunca vai entender o que é o amor, se você não acreditar sempre que o maior dos pecadores, talvez aquele que tenha te ferido ou que te fere hoje, possa mudar pela graça de Deus. Não deixe de ter fé nas pessoas,
por piores que elas sejam para você. Espera o melhor, tudo espera, tudo suporta. Sempre espera o melhor das pessoas e resiste às provações nos relacionamentos. E aqui a gente encerra o que é o louco amor. Escuta, gente, olha o que Paulo diz no final do texto. Abre a Bíblia agora, vamos comigo, vamos ler o final do texto e aí a gente vai encerrar. O amor nunca, vamos lá, versículo 8, 13 e 8, vamos lá juntos. O amor nunca perece, nunca acaba. Mas as profecias, por que as profecias desaparecerão, gente? Porque se a profecia é uma palavra de Deus, ou é uma revelação de Deus, ela vai sumir quando nós estivermos na glória, amém? Para que profecia quando eu estiver com o Senhor? As línguas cessarão. Por que as línguas cessarão? Porque língua é uma linguagem que hoje nos limita os relacionamentos. Quem não sabe inglês, por exemplo, não vai conseguir se relacionar, conversar com quem fala inglês. Mas a Bíblia diz que nós nos entenderemos, a Bíblia diz que a barreira das línguas acabará, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Por que o conhecimento passará? Não vai mais haver ciência, não vai mais haver descoberta, para quê? Se nós teremos a verdade em si. E ele diz, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos, quando porém vier o que, gente? Perfeito, o que é imperfeito, desaparecerá. Quando eu era menino, vamos juntos, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como um espelho, mas então veremos face a face. O que é que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer, gente, em outras palavras, que tudo vai passar, mas o amor é algo que a gente vai agregando e crescendo. Escuta, eu usei um termo de manhã e vou usar agora. Tem muito adulto aqui que é menino na fé, é menino na espiritualidade, age com meninice, daí a gente usa o termo age com meninice. Paulo disse, quando eu era menino, eu agia como menino, então eu estou crescendo, eu me tornei adulto. Se eu me tornei adulto no corpo, eu preciso me tornar adulto no amor. Olha que coisa interessante, ele usa a referência do crescimento intelectual para o crescimento no amor. Eu pergunto a vocês, quantos anos você tem de idade? 30, 40, 50? Mas qual é a sua idade de ágape? O quanto você se aproxima desse ideal de Deus aqui? Será que você tem crescido? Será que você tem mudado? E eu disse também no culto antes, eu disse, gente, a igreja hoje é tão palerma, tão otária, tão idiota quanto a igreja de Corinto, porque ela não consegue medir espiritualidade, a não ser pelos pulos que o cara dá, pelas línguas que o cara fala, pela profecia que ele dá, ou pelo recadinho de Deus, ou pelo sapato de fogo. Como é que a gente diz que uma pessoa é espiritual hoje? Me diga. Como é que a gente diz? Pô, fulano quando ora, rapaz, ele diz umas coisas legais, e ele fala do amor de Deus, e ele revela algumas coisas da minha vida, e aí a gente vai medindo o nível de espiritualidade das pessoas pelo uso dos dons, quando Deus não nos mede a espiritualidade por aquilo que Ele nos deu de dons, mas pelo caráter de Cristo em nós. Quanto mais parecidos com esse amor, gente, nós buscarmos ser na nossa vida, mas nós seremos espirituais, porque esse amor é loucamente espiritual. Ele não é amor de homens, ele não é amor carnal, ele não cabe na lógica humana, não cabe. A gente brincou, bota 0, bota 2, bota 10, mas de fato eu vou dizer uma coisa para vocês, todo mundo colocou nota aí? Soma aí, deu quanto a tua nota? Deu quanto? Soma aí, já vai ligeiro, homem, pelo amor de Deus. Vocês não somaram ainda não? Pensei que já tinham somado. Eu só vou dar uma dica para você, olha, se o seu deu, aqui são 130 pontos possíveis, se o seu deu acima de 110, pode ir para casa com as asas voando, meu irmão, que você é um anjo. Entendeu? Tinha um irmão aqui que me disse na hora do lanche aqui no meio, disse, pastor, tinha uma pessoa na minha frente no culto das 4h30, que o dela foi 10, de ponta a ponta. Ele disse, deu vontade de eu me ajoelhar 7 vezes na frente dela assim. Eu digo, por que tu não fizeste, rapaz? Ia ser engraçado. Agora é o seguinte, deu menos de 30 aí, meu irmão, deu? Deu menos de 30 a tua soma? Não precisa levantar a mão, não. Você precisa reavaliar a sua fé. É óbvio que isso aqui que eu estou fazendo é apenas um apontamento sobre como nós podemos nos analisar. Mas olha, quer medir tua espiritualidade? Pega esses pontos, cola na geladeira e vai dando nota todo mês.
Se tu não crescer aqui, meu irmão, tu pode falar a língua de anjo, de homem, de jumento, de jegue, de cavalo, pode falar a língua que for, meu amigo, tu pode profetizar até a volta dos que não foram. Mas eu vou te dizer, a tua espiritualidade, Deus não está medindo por isso, Ele está medindo pelo quanto você ama como Jesus ama. E Paulo diz, vamos completar, o amor perfeito, ágape, é eterno, copia aí, e subsistirá a tudo. Precisamos de maturidade para exercitar esse louco amor. O que hoje entendemos da vida é como uma imagem em um espelho de bronze, ofuscada e obscura. Escuta, por que Paulo diz que do amor o que ele conhece ainda está ofuscado? Aí eu fiquei pensando, mas espelho ofuscado? Quem tem espelho em casa? Espelho dá para a gente ver as rugas, as pregas, os cravos, não dá para ver os espelhos de hoje? Mas naquele tempo não tinha espelho de vidro, o espelho era de bronze. E o bronze era polido, então eles olhavam no espelho de bronze polido, não dava nem de longe a qualidade que um espelho de hoje dá. É por isso que Paulo diz que o conhecimento dele da vida, de Deus e do amor, era ofuscado como em um espelho de bronze. É por isso que canta também, agora vejo em parte, mas então nós veremos o quê? Face a face. Ou seja, eu verei, entenderei e viverei o amor de maneira intensa, integral, quando eu estiver na glória de Deus. Vamos lá. O que entendemos da vida é como uma imagem em espelho de bronze, ofuscada e obscura. Conheceremos a Deus no futuro do modo que por Ele somos conhecidos hoje. Aleluia! Nós vamos conhecer a Deus, gente, no futuro do mesmo modo que Ele nos conhece hoje. E Ele diz, a fé, a esperança e o amor vão ficar, né, gente? Mas a mais importante é quem? É o amor. Nessa vida temos fé, esperança e amor, mas o mais importante é amor. Sabe por quê? O que é fé? A fé é fé que Deus fala a verdade, que as suas promessas são verdadeiras. O que é esperança? É a esperança de que essas promessas de Deus vão se cumprir, amém, gente? Eu pergunto, quando a gente estiver no céu, a gente vai precisar de fé? Não. Vai precisar de esperança? Não, porque tudo não foi feito. Mas a gente vai precisar de amor? Vai, porque a Trindade é a expressão perfeita do amor. Olha que coisa linda, a fé nas promessas de Deus, a fé e a esperança na consumação dos seus planos darão lugar ao conhecimento pleno do amor. Conheceremos a plenitude do amor quando virmos a face de Deus, naquele dia. Entenderemos que esse amor loucamente perfeito é na verdade uma pessoa. Como é o nome dessa pessoa? Jesus Cristo. O amor é uma pessoa. E quanto mais essa pessoa está nos nossos relacionamentos, mais frutíferos eles serão. Escuta, já tentou tudo, né, no teu casamento? De tudo, aquele livro, Como Apimentar a Sua Casa em 7 dias. Já leu o livro de conselho de não sei quem? Deixa eu dizer uma coisa. Traz Jesus para o centro e vive o amor de Jesus com o teu cônjuge. Testa isso aqui para ver se, não vou dizer em 7 não, mas aplica a terapia do amor. Não aquela do concorrente. Oh meu Deus, misericórdia. A terapia do amor. Tenta aumentar esses índices com a tua esposa, na paciência, na bondade, em se alegrar com a vitória dela, não estar se vangloriando, não ser orgulhosa, não tratá-la de maneira vergonhosa, não interesseira, controlando a ira, sem rancor, sendo verdadeiro, sofrendo, crendo, esperando e suportando. Gente, eu quero saber uma coisa, vocês estão aqui porque vocês querem isso, né, para a sua vida, ou não? Ou eu falei para as paredes agora, 1 hora? Se estão aqui é porque querem isso, ou não é, gente? Nós queremos ou não queremos esse amor perfeito na nossa vida? Sim ou não? Você quer ou não na sua casa esse amor perfeito? Sim.